mandado de intimação, de notificação, de penhora, de busca e apreensão, de interdito proibitório. Você sabe o que são esses documentos? E quem é o responsável por entregá-los até seu destinatário? O mandado, como o próprio termo já nos diz, é uma ordem. Na Justiça, uma ordem expedida pelo juiz. E quem leva essa ordem até seu destino é o oficial de justiça. A notificação é quando o juiz determina que alguma parte pratique algum ato, ou seja, antes desse ato ser praticado. A parte é instada, ela é compelida, ela é convidada, vamos dizer assim, a praticar um ato. Um exemplo disso é uma notificação para comparecimento em audiência. Então isso é uma notificação. Por outro lado, a intimação ocorre quando um ato já aconteceu e o juiz quer dar ciência desse ato para a parte. Então vamos dar um exemplo, o juiz exarou uma sentença, ou seja, ele deu a decisão do processo e a parte vai ser então intimada dessa sentença. Ele está sendo intimada, não é uma notificação, mas como eu disse é só uma diferenciação técnica porque na prática acontece a mesma coisa. A citação, na verdade, ela é a notificação inicial do processo. Citação significa chamar pela primeira vez a parte para se defender. Então essa que é a diferença da notificação. Na verdade, a citação é uma espécie do gênero notificação. Depois que houve todo um processo de conhecimento, em que a parte se defendeu, em que a parte teve a oportunidade de ouvir testemunhas, de produzir suas provas, o juiz decidiu que existe uma dívida com relação a ela. Ou seja, ele condenou essa parte a pagar alguma coisa. Se essa parte não pagar espontaneamente, depois de citada, vem a fase da expropriação de bens. O que é a expropriação de bens? É forçar essa pessoa a fazer o pagamento que, afinal de contas, ela foi condenada. Então, na penhora, o oficial de justiça vai na casa ou no estabelecimento comercial dessa pessoa e vai arrolar, ou seja, vai procurar bens que sejam passíveis de ser vendidos num leilão judicial e assim se obter o dinheiro para pagar aquela parte que venceu o processo. Isso aí é uma penhora. Quando uma parte é notificada para apresentar um documento em juízo, ou uma carteira de trabalho que ficou de um trabalhador, ou os próprios autos de um processo que ela retirou para se manifestar e não devolveu, o oficial de justiça vai até essa pessoa e faz a busca e a apreensão desse documento. E a busca e a apreensão é exatamente isso que diz no termo. O oficial de justiça entra, pergunta pelo documento, se ele não é entregue espontaneamente, ele abre gaveta por gaveta do escritório da pessoa, armários, enfim, ele busca aquele documento. Outros mandados que nós temos, são muito comuns em época de greve, que são específicos da Justiça do Trabalho, são os interditos proibitórios, de piquetes, de movimentos grevistas. Então, normalmente acontece de empresas cujos trabalhadores sejam organizados num sindicato que tenham greve, normalmente eles se antecipam a essa greve e pedem uma liminar na Justiça do Trabalho, para que a gente notifique essas pessoas de que elas não pratiquem atos, ou seja, de invadir a empresa, de obstar os trabalhadores que não queiram participar do movimento grevista de entrar. Isso se chama interdito proibitório. As localidades que contam com mais de uma vara do trabalho possuem uma central de mandados. Elas otimizam o trabalho dos oficiais de justiça, pois organizam a distribuição dos mandados. A central aqui de Porto Alegre existe desde o início da década de 2000. O que acontecia antes? Cada vara tinha os seus 2 oficiais de justiça vinculados. E esses 2 oficiais de justiça atendiam a cidade inteira. Então chegava um momento em que 5 ou 6 oficiais de justiça estavam cumprindo mandado no mesmo lugar, com mandados direcionados ao mesmo executado, ao mesmo destinatário. Então se criou uma central de mandados, então, como eu disse, por volta do início dos anos 2000, para congregar esses oficiais, dividir a cidade em setores geográficos e a partir daí deixar um oficial de justiça vinculado a cada um desses setores para otimizar o cumprimento. Em cada vara do trabalho atuam 2 oficiais de justiça. Em Porto Alegre existem 30 varas do trabalho, ou seja, a capital contabiliza um total de 60 profissionais. Além deles, na central de mandados ainda trabalham mais 7 servidores que auxiliam nas atividades burocráticas. Inserir andamentos junto aos sistemas eletrônicos para informar o público que esse mandado está aqui na central de mandados. Quando esse mandado retorna da rua, fazer o lançamento do registro, do que aconteceu, se foi positivo, se foi negativo, enfim, do que aconteceu com o cumprimento. E com relação aos oficiais de justiça é isso.
A gente, durante a semana, a gente organiza todos os mandados que chegam, divide por setores, por prioridades, né, o que é urgente, o que não é urgente, né, e faz o acionamento dos oficiais para que eles atendam os mandados que são direcionados para as áreas deles, conforme a urgência de cada um desses mandados. Por mês são cumpridos aqui cerca de 6.000 mandados, já que a central atende não só o foro trabalhista, como também o TRT gaúcho. A entrega mais curiosa que nós fizemos aqui foi o caso de uma notificação que tinha que ser entregue para a sócia de uma empresa. Tá? Foi tentado pelo correio 2 vezes, né? Não tivemos sucesso. Foi tentado por oficial de justiça no endereço da empresa, não teve sucesso. Foi tentado no endereço residencial da pessoa, não obteve sucesso. A autora do processo descobriu que a sócia da empresa tinha uma filha que estava dando à luz no dia tal, no hospital tal, e informou isso nos autos. A determinação que a gente recebeu, né, por força desse mandado, é que a gente deveria comparecer nesse hospital e fazer uma campana a partir das 3 da manhã, né, que era a data aproximada em que ela imaginava que o parto iria acontecer, até ser possível encontrar, né, a avó da criança, no caso que era a sócia da empresa, e poder entregar a notificação. Então o oficial de justiça recebeu esse mandado, 3 da manhã ela foi até o Hospital Moinhos de Vento e ficou lá na recepção até as 4, às 5, né, para tentar ver se as pessoas que passavam por lá, alguma delas eram essa pessoa que deveria receber a notificação. Passada 2, 3 horas não conseguiu por força desse procedimento, então ela, pelo sobrenome da sócia, perguntou se tinha alguma pessoa internada lá naquele momento para dar à luz com aquele sobrenome, e foi descoberto que era no quarto tal. A partir disso aí, o oficial de justiça fez a ligação para o quarto, né? Deu os parabéns pelo nascimento da criança e, ato contínuo, pediu para a pessoa descer. Quando ela desceu, ela foi intimada, né? Recebeu a notificação aqui da Justiça do Trabalho para comparecer na audiência, e foi assim que a gente conseguiu resolver. Cláudia Santos é uma das oficiais de justiça da Central de Mandados de Porto Alegre. Ela iniciou na profissão ainda nos anos 90. De ser oficial de justiça era de trabalhar mais na rua, mais o direito imerso na realidade concreta da sociedade, era lidar mais diretamente com as pessoas e vendo como é que a lei abstrata, a lei intra-ar-condicionado se movimenta e como é que isso pode produzir o direito de verdade e tornar uma sociedade melhor com a ação jurídica. Ao longo dos quase 25 anos de carreira, Cláudia já enfrentou as mais diversas situações no cumprimento de sua função. Já tive que penhorar a residência de uma senhora de bastante idade, que cuidava de um filho esquizofrênico de mais de 50 anos de idade. A casa era uma pocilga e a minha determinação era expressa de penhorar o imóvel. Eu fiz a penhora, expliquei para a senhora que ela devia procurar advogado, que ela tinha prazo para contestar, fiz toda a parte que eu pude fazer, fiz uma certidão circunstanciada para dar ao juiz a possibilidade dele decidir da melhor forma possível, tendo a ciência do que era o mundo real que aqueles autos em papel ou em computador trazem para ele. Além de Cláudia, acompanhamos uma entrega de mandado de outro oficial de justiça da Central de Porto Alegre, Luiz Fernando Passos. Ele nos mostrou um pouco da sua rotina profissional. Então, Luiz, como é que foi a entrega do processo? Foi tranquilo, mandado cumprido, cumprimento positivo, era nesse endereço. E a representante do condomínio recebeu o mandado sem problemas. A única questão é que eles não quiseram a filmagem dentro da empresa, porque precisaria de autorização superior e não conseguiram o contato. Luiz, como é que começou a tua carreira? Desde quando tu é oficial de justiça? Eu entrei em 2007, em março de 2007. Minha primeira lotação foi em Pelotas. Em 2008 fui para Sapiranga e desde 2009 estou em Porto Alegre. Eu diria que é a maior satisfação da tua profissão? Olha, na realidade, eu acredito que a maior satisfação, até comento com colegas sobre isso, e ela é bem exclusiva do oficial, por a gente estar na rua, né? É tu conseguir fazer com que a justiça ela seja cumprida, né? Conforme as decisões, que a gente tenta dar o cumprimento bem de acordo com as decisões, da melhor maneira possível, com cordialidade, com educação, dando atenção às dúvidas dos destinatários dos mandados, mas também com a rigidez necessária, a conduta formal necessária para o cumprimento dos mandados. Obrigada, Luiz, por tu ter deixado a gente acompanhar a tua rotina e acompanhar a entrega desse mandado. Não, que isso, eu que agradeço.
é bom assim, a gente fica feliz que o pessoal também conhece um pouco do nosso dia a dia. O papel da Central de Mandados vai além do trabalho burocrático e administrativo. Nela, os oficiais de justiça encontram um local de apoio mútuo e compartilhamento de vivências. Na sociedade é latente que ninguém gosta de receber um oficial de justiça dentro de casa, né? Se a pessoa está recebendo um oficial de justiça lá, é 90% de chance de que é uma coisa ruim. Então o oficial de justiça ele é um portador de uma notícia ruim. E por ser um portador de notícia ruim, ele normalmente é maltratado. Nós temos todos os meses oficiais de justiça assaltados, oficiais de justiça agredidos, oficiais de justiça xingados, esse tipo de situação. E que uma pessoa que não tem condições de suportar essa carga acumulada ao longo dos anos acaba adoecendo. Então a realidade é que hoje, e desde que eu estou aqui, desde 2010, nós temos em média 5 oficiais de justiça dos 60 afastados por conta de adoecimento psíquico. E a central de mandados, né, que congrega essas pessoas, de certa forma atenua os efeitos, né, desse trabalho, de certa forma penoso. E por quê? Porque o trabalho do oficial de justiça ele é solitário. Então, como um oficial de justiça que atua numa vara isolada, ele não convive com os colegas dele, né, de trabalho interno, e trabalha na rua de maneira isolada. E ele é, às vezes, obrigado a suportar todas essas coisas sozinho, porque ele não tem, primeiro, com quem dividir, e segundo, ele não tem quem entenda a natureza do trabalho dele. Então aqui nós temos um grupo muito grande, né, que acaba prestando esse apoio mútuo nas situações. Então nós temos a salinha do café, que a gente chama que é a salinha da descompressão, que é onde as pessoas voltam do trabalho, às vezes chorando porque aconteceu uma coisa desagradável, né, porque a gente teve a justiça com a arma na cabeça, nós temos que lidar com o tráfico de drogas diariamente para entregar mandados em zona dominada, enfim. A gente tem uma salinha aqui onde a gente chega da rua com essas situações desagradáveis e as pessoas compartilham o que aconteceu, trocam experiências, né, acabam, de certa forma, acalmando umas às outras. Então, dividindo o fardo é muito mais fácil enfrentar a situação, né? Então, ter uma unidade que entende a natureza do seu trabalho e que, por conta disso, direciona todas as suas ações no sentido de atenuar essas situações desagradáveis que acontecem no dia a dia, é muito importante no trabalho do oficial de justiça.